Em Isaías, no capítulo 53, a palavra de Deus diz: Ele era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso algum dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos, e nós o refutávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Aqui nessa parte diz assim: experimentado nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Quando Isaías aqui, o profeta Isaías se refere nessa passagem ao rosto de Jesus que estava tão desfigurado, que Jesus, os evangelistas citam Jesus que ele não tinha aparência humana. Então Jesus foi tão machucado que o rosto de Jesus ficou desfigurado e as pessoas não queriam olhar para Jesus. Esse era o terror da cruz de Cristo. Inclusive, aqui no livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, do médico cirurgião Pierre Barbet, ele cita que no lado direito de Jesus tinham várias escoriações no rosto, inclusive o nariz deslocado, que denotavam que existia algum dos soldados com uma madeira de cerca de 5 centímetros batendo constantemente no rosto de Cristo aqui do lado direito, coisa que desfigurou o rosto de Jesus. Nós não temos a noção do quanto Jesus sofreu. Nós podemos analisar, nós podemos tentar usar a nossa imaginação, mas nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais do que nós podemos imaginar. Inclusive no jardim do Getsemane, Jesus suou sangue. E quando a gente olha suou sangue, a gente pode dizer assim: mas será que isso não é um exagero dos evangelhos? Quem disse que Jesus suou sangue foi Lucas. Lucas, que era o médico, ele detalha assim: ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então ele, que era médico, Lucas, descreve no Evangelho que Jesus, então lá em Lucas, no capítulo 22, inclusive, Lucas no capítulo 16, no capítulo 22 mesmo, Lucas diz assim que Jesus, ele suou sangue. E, clinicamente, é possível suar sangue. Se chama hematidrose. Hematidrose é um fenômeno que acontece por dois motivos. O primeiro deles é a pessoa pode suar sangue se ela tiver um problema nos vasos sanguíneos muito, muito grave, muito acentuado. Segundo, ela só pode suar sangue se ela tiver em uma agonia profundamente agoniada. E lá no jardim é onde Jesus estava agoniado porque carregava sobre si os nossos pecados. Homem das dores, sobre si ele carregava o peso dos nossos pecados. Então o suor de sangue de Jesus, cada gota de sangue de Jesus, do homem Deus que caía ali sobre a terra diante dele, denotava o peso terrível dos nossos pecados que estavam ali no corpo de Jesus, que estavam ali nos flagelos de Jesus. O quanto Jesus sofreu por nós foi algo absurdo, foi algo terrível, horroroso, e que nós não nos daremos conta, e que nós não saberemos, mesmo olhando para a cruz. Nessa quinta-feira santa, dia em que Jesus institui o seu próprio corpo, a Santa Eucaristia, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos amá-lo. Hoje nós conseguimos olhar para a cruz e ver o rosto de Jesus, mas que lembremos que naquela época as pessoas escondiam o rosto de ver a face de Jesus toda dilacerada. Lembremos disso, Deus se fez homem e se entregou a nós. Deus se entregou a nós para nos salvar e foi dilacerado pelos nossos pecados. Amanhã nós temos o último dia da nossa série, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, do livro de Pierre Barbet. Eu te espero amanhã.